Oi gente, eu queria trazer pra vocês um vídeo de como eu faço a minha maquiagem mais natural e aproveitar pra mostrar a base Studio Radiance da MAC, porque eu sei que muita gente não gosta dessa base e é uma das minhas bases favoritas e ela é a que eu uso quando eu quero fazer uma pele bem natural, mas ela realmente não tem muita cobertura e eu sei que é por isso que muita gente não gosta e eu quero mostrar pra vocês exatamente como eu uso ela, as técnicas assim, que não são técnicas de fato, né? Mas no caso eu queria mostrar a forma como eu uso essa base. A minha pele, como eu já falei pra vocês, ela tem bastante marquinha aqui de acne, às vezes aparece umas aqui. Eu tenho vermelhidões no rosto, então eu acho que vai ser legal poder mostrar dessa forma pra vocês. Eu não tenho tanta espinha assim, então eu não queria também falar pra vocês que é só não usar base ou usar um corretivo em algumas áreas que você vai conseguir uma maquiagem natural. Porque muitas vezes eu vejo vídeos em que as pessoas mostram como fazem uma maquiagem natural, mas elas não têm nem sequer uma marquinha no rosto. E não tem problema nenhum se você não quiser cobrir as suas acnes. Eu mesma, às vezes, não cubro tudo, tá? Mas eu sei que muita gente gosta de deixar a pele bem uniformizada, mas ainda assim que é uma pele natural, uma pele leve, que é exatamente o que eu gosto de fazer aqui. Bom, então a minha pele, ela já tá preparada com skincare normal. Eu já falei pra vocês, né? Eu não uso primer. Se você tem a pele muito oleosa, ou então você quer disfarçar mais os poros aqui nessa área, você pode usar sim um primer. Eu, apesar de ter poros dilatados aqui, eu não vejo necessidade de usar primer. Eu preparo bem a minha pele antes e isso dá certo com toda a minha maquiagem. Eu vou começar fazendo as minhas sobrancelhas e eu vou usar esse Brow Soap de uma marca que chama Me Cuide. E aí eles me mandaram e eu gostei bastante. Ele parece, na verdade, um sabonete de glicerina, só que ele vem nessa embalagem. O que é bem legal porque é mais fácil de você carregar, né? O meu sabonete de glicerina, ele tá guardado nesse potinho aqui da Bob, só que ele é muito grande. Então quando eu vou levar na necessaire, acaba ocupando muito espaço. E a diferença de tamanho é muito grande, né? Então o que eu tô pensando em fazer? Quando acabar daqui, eu vou ver se eu consigo derreter esse sabonete e colocar aqui pra ser mais fácil de transportar. Enfim, a minha skincare tá completa, tá até com protetor solar, tá? Então não é porque eu vou fazer maquiagem que eu não vou usar protetor solar, até porque eu tô bem de frente pra janela e tá bastante sol aqui. Bom, eu vou borrifar o meu Professional aqui. Eu borrifo uma vez só, tá? Porque se deixar muito molhado, acaba criando uma pasta e não seca nunca na sobrancelha. Então ela demora demais pra você conseguir moldar do jeito que você quer. E eu vou aplicar com esse pincelzinho que eles mandaram. É um pincel descartável, só que esse daqui dá pra reutilizar várias vezes. Até os descartáveis mesmo, que são esses assim, ó, vocês conseguem reutilizar, né? Fazer a sobrancelha antes de aplicar a base, porque eu já falei no meu outro vídeo onde eu falo como eu faço a minha sobrancelha, que se eu aplico depois, acaba criando uma pasta bem aqui, ó, e aí não adere direito na minha sobrancelha, nos meus pelinhos. Então eu prefiro fazer sempre antes. Eu não vou ficar focando tanto nisso, até porque já tem um vídeo aqui, né? Mas eu penteio sempre ela pro lado oposto, pra pegar em todos os pelinhos. Principalmente se você tem a sobrancelha um pouquinho mais cheia e mais grossa, o ideal é você fazer isso porque você consegue pegar todos os pelos. Senão você só vai aplicar nos pelos que estão assim na superfície. Primeiro eu gosto de colocar ela inteiramente pra cima. Aí assim, pra mim, tá muito arrepiada. Então eu vou dando um jeitinho na pontinha, só pra baixar um pouco. E aí, o meu pincel da Anastasia, desse lado, ele tem a espátula, tá vendo? E isso é muito fácil pra você pegar e colar os pelinhos na testa. Mas você pode usar esse lado sem problema. Pode pegar o outro lado de outro pincel se você quiser. Ou até vir com o dedo mesmo e colar. Eu vou sempre aplicando e tirando o excesso na minha toalhinha aqui embaixo. E é por isso que eu não gosto de aplicar a base antes, senão eu já estaria espalhando pra pele toda, né? Bom, então por enquanto ela tá pronta e eu vou deixar ela secando um pouco e aí sim depois eu venho preenchendo as palhinhas que eu preciso. Bom, quando eu vou fazer uma pele mais natural, eu às vezes gosto de aplicar o Skin Drops Glow da Care, só que como a minha base, essa né, em específico que eu vou usar hoje, ela já é bem luminosa, eu não vou usar ele, tá? Mas se eu vou usar uma outra base, eu gosto de aplicar porque ele deixa um glow muito bonito na pele. Bom, essa base, gente, ela é muito fluida, tá vendo, né?
E se você deixar ela num lugar muito quente, na hora que você vai tirar ela daqui da embalagem, ela acaba ficando muito mais líquida. Então toma cuidado com o local que você armazena os seus produtos. O problema é que eu não sei se a minha, ela veio com um cortezinho aqui a mais, só que ela é amassadinha, então acaba sempre vazando. E essa base eu prefiro aplicar diretamente no rosto do que aplicar no pincel, porque como ela é muito líquida, se eu aplico diretamente no pincel, ele acaba absorvendo muito. Então, ó, tá vendo como ela vai escorrendo? E aí eu prefiro já aplicar no rosto todo. E eu vou vir com esse pincel da Guerlain, que eu mostrei quando eu fiz a resenha da minha base. Ele tá sujo porque eu tentei gravar esse vídeo ontem, e aí ele sujou, mas é com a própria base, tá? E esse pincel, ele é muito bom. Eu achei que ele ia ser bom só pra base da Guerlain, mas ele é muito bom porque ele espalha muito rápido. Que ele é grandão assim, ó. Então, ó, praticamente já espalhou. Tive que espalhar correndo, senão ia pegar na minha sobrancelha. E a minha cor dessa base é a N1, tá? Tudo que eu não falar de informação aqui, eu sempre deixo na descrição, tá, gente? Ou então no primeiro comentário fixado aqui, se você não conseguir acessar, dependendo, né, do aparelho que você tá usando, eu deixo no primeiro comentário. Então, ó, dá pra ver que ela só deu uma leve uniformizada no meu tom. Ela não cobriu nenhuma manchinha que eu tenho. E muitas vezes a gente acha que tem muita mancha, que tem imperfeições, como as pessoas gostam de falar, e eu odeio, gente, quando colocam isso em nome de produto, sabe? Ai, melhora as imperfeições, esconde imperfeições, eu acho muito feio, mas é como as pessoas costumam falar, né? E na verdade é só porque a sua pele não tem o mesmo tom. Não tem como ter o mesmo tom aqui no centro com o mesmo tom daqui. É muito difícil uma pele ser assim. Então, muitas vezes, não é que ela tem muita mancha, ela só não tem o tom uniformizado. E é por isso que eu gosto de usar essa base, porque ela uniformiza o meu tom. Então, ó, a diferença de como ela tava antes pro que ela tá agora. Só com a base que não tem cobertura nenhuma. Porque o papel de camuflar as minhas espinhas e marquinhas mais aparentes vai ficar com o corretivo. E olha o glow que ela já dá na pele. E eu não usei nada que intensificasse esse glow. Todos os produtos de skincare, até meu protetor solar, ele fica mais seco na pele. Ele é pra deixar mais mate. Então todo esse glow que vocês estão vendo é da base. Ai, eu esqueci de aproximar vocês. Bom, vou aproximar agora, que aí vocês conseguem ver mais de pertinho tudo que eu for fazendo. Na minha área dos olhos eu não costumo aplicar base, né, eu já falei pra vocês, mas eu vou mostrar até o final da minha maquiagem, eu não vou mostrar só a pele, tá? Vou mostrar tudo que eu faço pra deixar essa maquiagem o mais natural possível e é como geralmente eu uso no meu dia a dia. Aí na parte das olheiras, eu já vou falar isso pra vocês porque eu não faço uma cobertura super alta nas minhas olheiras, tá? Eu não sou aquela pessoa que faz uma camuflagem de deixar tudo, sabe, flat, que fica tudo de uma cor só. Eu não gosto de deixar assim, eu gosto que tenha uma dimensão no rosto. Se a sua olheira ela é muito profunda, se tem bastante escuridão aqui nessa área, eu aconselho você a usar um corretor. Eu tenho, só que eu não gosto de ficar usando tanta camada de produto. Mais recentemente eu comprei o Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer da Laura Mercier, que pra quem me acompanha há muito tempo já viu esse corretivo aqui. Eu tinha ele há muitos anos, só que aí o meu acabou, né? E essa cor é a 2N. O problema desse corretivo é que ele não tem muitas cores, e as cores dos corretivos da Laura, elas são bem complicadas assim. Eu não acho nenhuma que seja exatamente do meu tom. Só que a base da Laura que eu tenho, ela é 2N1. Então, eu logo uso um corretivo que é da família 2N. Esse daqui, o 2N, ele fica mais salmão. O 1N, ele fica muito claro, então eu não ia comprar ele de qualquer forma. Eu preferi pegar esse daqui porque eu usava ele como corretor de cor pra minha área da olheira. Eu não uso ele no rosto todo, eu só uso realmente aqui nessa área. Bom, eu vou aplicar só um pouquinho, bem aqui nessa área. Eu não gosto de aplicar aqui rente os meus cílios, tá? E bem aqui, ó, nesse cantinho, que aqui meu é bem roxo, bem azul. Outra coisa sobre esse corretivo é que ele é bem mate. Então, se você tem essa área com bastante linhas, costuma vincar em você, costuma marcar, eu não sei se esse corretivo é a melhor opção, porque ele não fica tão hidratante assim. Em mim, eu tenho bastante linha, só que ainda assim eu consigo usar ele porque eu uso em pouca quantidade e eu só uso ele pra camuflar essa área e depois eu vou vir com outro corretivo, tá? Então eu vou pegar meu pincelzinho da Rose Inc e eu vou dando batidinhas aqui no canto
na hora de espalhar, eu também espalho só aqui nessa área. E aí o restante, esfumando, eu vou vindo mais pra cima. Porque se eu aplico muito produto aqui pra cima, é onde eu tenho as linhas. E também não precisa, né? Porque às vezes a gente passa a sombra, alguma coisa aqui e vai esconder. Então você vai aplicar camadas e camadas de produto. Tanto que às vezes eu prefiro até aplicar o corretivo por último. Porque você vai aplicando produto, produto e produto e você vai vendo que às vezes não precisa ter usado tanto corretivo assim. Então, eu não sei se vocês conseguem ver que deu uma leve camuflada. Só que ainda assim, aqui abaixo dos olhos, não está tudo chapado. Bom, aí eu já vou passar para os olhos para vocês verem. Eu vou ainda aplicar o corretivo, tá? Mas eu vou passar para os olhos primeiro para vocês verem como eu camuflo ele agora. Já falei que eu não gosto de aplicar base e corretivo, justamente porque nos meus olhos acumula demais. Eu tenho um olho grande, né? E aqui é bem oleoso e eu tenho bastante pele, então acaba dobrando muito. E se eu aplico muita quantidade de produto, aí eu vou aplicar base, aí depois eu aplico corretivo, eu aplico uma sombra, vai acumulando demais. Então eu tenho usado esse caviar stick na cor caramel da Laura Mercier, que pro meu tom de pele, tá? Ele deixa essa área bem camuflada. Não fica do mesmo tom, novamente. Nada do que eu uso fica tudo do mesmo tom, porque senão eu vou ficar toda chapada. Esse daqui ele fica levemente, tá? Mais quentinho nos meus olhos. Só que eu já tenho o olho bem escuro. Então ele ajuda a deixar um tom abaixo da cor dos meus olhos. Não sei se vocês conseguiram entender, mas vocês vão ver. Desculpa, gente, eu falei que ele ficava quente, mas na verdade ele fica mais frio, tá? E o bom dele é que ele é mate. Então ajuda muito a deixar essa área sequinha e não acumular produto. Além do que, os caviar stick da Laura, gente, são os produtos que mais duram na pele, tá? Pelo menos assim que eu já testei. Então eu aplico e dou uma esfumada. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver a diferença desse olho para esse olho. Aqui ainda tá vermelhinho, né? Só que a pálpebra, dá pra ver como deu já uma ornada com o restante do meu rosto. E eu gosto do caviar stick porque ele é um produto muito fácil. Você pode usar ele como sombra ou então como um primer. No caso, eu tô usando ele como primer hoje. E aí depois eu só venho com uma outra sombra em cima e ele vai ajudar a fazer a sombra durar mais. Se você, assim como eu, no dia a dia não gosta de ficar aplicando muito produto, por exemplo, fazendo muita coisa nos olhos, é muito legal fazer isso, porque é uma coisa muito rápida. E aí, o que eu vou fazer só pra dar uma complementada nos olhos? Eu vou usar o Caviar Pencil da Laura, esse aqui é o Espresso Brown. Eu também comprei recentemente, e ele é um lápis de olho nessa cor marrom. Você pode usar preto se você quiser, só que eu sempre acho que marrom ele deixa tudo um pouquinho mais natural. Então é por isso que eu prefiro usar marrom. E aí, os meus olhos, eu tenho bastante cílios, só que entre um cílio e outro aparece muito da minha pele. E às vezes quando eu vou aplicar máscara, fica essas falhazinhas. Então eu vou aplicar o lápis, ó, a diferença aplicando, eu apliquei só um pouquinho, tá? Desse lado para esse lado. Já dá uma dimensão para os cílios. Outra coisa, eu não costumo selar a minha pálpebra quando eu uso o caviar stick, tá? Porque ele fica sequinho mesmo. Mas se você for usar outro stick de olhos ou então outra sombra que seja mais cremosa, você pode selar também com um pozinho translúcido, tá? Bom, eu vou agora para minha sobrancelha e eu vou usar a Brow Pen na cor Granite da Anastasia. Eu já mostrei, acho que ela aqui pra vocês também. Eu gosto muito porque ela é bem fininha e dá pra fazer desenhar, no caso, o fiozinho da sobrancelha. Essa minha cor, ela é cinza. Então, é muito difícil achar um tom pra minha sobrancelha, porque nem eu sei exatamente que cor que ela fica. Marrom destaca demais, porque minha sobrancelha ela é mais pro preto, só que preto fica muito escuro, então o cinza é o que mais chega próximo. E o legal do cinza, gente, que pra muita gente ele funciona, tá? Eu sei que o cinza pode ser uma cor meio esquisita, mas geralmente é uma cor que funciona pra muitos tons de sobrancelha. Bom, ela eu vou aplicando bem de leve, porque ela pigmenta bastante se você for muito forte. E aí eu só vou aplicando onde precisa. Outra coisa, quando você tá com o espelho assim, ó, pra fazer a sobrancelha, você acaba aplicando produto em mais locais que precisa. Então, eu tô com um espelhinho aqui porque eu já meio que aprendi a minha.
Só que o ideal é vocês estarem com o espelho um pouquinho mais longe, tá? Vocês estão no zoom, só que se eu tirar o zoom, vocês vão ver que não... Eu vou tirar só pra vocês verem. Eu tô até bem longe da câmera. E o meu espelho tá exatamente na direção que vocês estão. Então, ele não está perto de mim. Se você deixa ele mais longe, você acaba aplicando só em locais que realmente as pessoas vão ver. Porque ninguém vai estar assim na sua cara, né? Eu espero que ninguém fale assim com você. E a gente vê muito mais detalhe quando a gente tá com o espelho bem aqui, ó, na frente. E a sobrancelha você não precisa preencher exatamente tudo. A não ser que você goste daquela sobrancelha que é tipo uma micropigmentação. Eu gosto só de deixar um leve fundinho pra não ficar tão falhada assim. E uma coisa boa nela é que ela sai tinta até na pontinha, porque às vezes tem canetinha que só sai aqui do lado, né? Mas como ela é bem fininha e na pontinha também sai, você consegue ir desenhando o pelinho. Sobrancelha pra mim é igual delineado, sabe? Você vai ficando encucado de que tá diferente, de que tá faltando alguma coisa, você vai só mexendo cada vez mais. Bom, então eu vou passar pro corretivo. E o corretivo que eu mais amo pra usar com essa base é o Born This Way da Too Faced. Infelizmente, eu acho que esse produto não vai ter mais pra vender. Eu não sei se a Too Faced reformulou ele ou só tirou de linha, mas eu fui tentar comprar esse produto na Black Friday e não tinha mais. Pelo menos a minha cor, que é a porcelain, não tinha. Essa cor, ela não é exatamente do meu tom, tá? Ela é do tom da base. E é por isso que eu gosto de usar esses dois produtos juntos. A base, ela é extremamente leve, extremamente fluida. E esse corretivo, ele é mais grosso, ele tem uma pigmentação muito maior e ele é mate. Só que assim, eu sou apaixonada por esse produto, gente, sério. Se você usava o corretivo da Rosink e achava ele muito hidratante, esse daqui é muito, muito parecido, só que ele tem um acabamento mate. E assim, eu gosto, do mesmo jeito que eu gostava com o da Rosink, que o meu acabou, de usar no rosto todo como uma base, ou então em só locais, né, que eu preciso camuflar. Como, por exemplo, aqui. E ele rende bastante, então esse tanto que eu apliquei, ele vai cobrir toda essa área e ainda vai trazer um pouquinho pra cá. Aí eu venho ao redor do nariz, que é sempre onde eu fico mais vermelhinha, um pouquinho aqui no topo. Se eu tiver alguma manchinha, eu coloco também. E na área dos olhos. Tem corretivo que eu acho que ele é bom só para a área dos olhos, e tem corretivo que eu acho que ele é bom só para o restante do rosto. Esse Born This Way, pra mim, ele é bom pra tudo. Esse meu da Cossas, ele é só bom pra usar abaixo dos olhos. No restante do rosto, eu não acho que ele fique bom, não, porque ele fica muito claro e também ele não tem uma cobertura alta. Ele é só pra dar uma iluminada. Esse meu, da Laura, ele é bom pra você camuflar espinhazinhas também. Eu poderia ter usado hoje, mas eu queria mostrar pra vocês exatamente como eu uso essa base, porque o foco hoje é maquiagem natural, usando essa base da MAC, que muita gente não gosta, e eu sempre uso ela combinada com o Born This Way. Esse daqui é o meu combo favorito, assim, gente, de todos. Eu sou apaixonada por esses dois produtos. E aí você pode ou espalhar com o pincel de corretivo que você usou na área dos olhos, ou então vir com o pincel da base. Com esponjinha também dá, com os dedos, só que eu gosto de algo prático. E eu sei que vai ter muita gente falando, nossa, mas eu não tenho tempo de fazer uma maquiagem que demore tanto assim. Gente, a maquiagem tá demorando aqui justamente porque eu tô falando com vocês. Eu faço essa maquiagem em, sei lá, 10, 15 minutos, no máximo. E esse corretivo, como ele tem bastante pigmentação, ele rende bem, só que ele tem um acabamento mate, não dá pra você aplicar muita quantidade, senão ele começa a marcar. E eu acho engraçado porque, gente, eu uso essa combinação faz muito tempo. Tanto que os dois estão quase acabando. E olha que o corretivo, ele tem 15 ml. Geralmente os corretivos têm o quê? Uns 8, uns 10 ml. Ele tem 5, ele tem 15 ml. É bastante coisa. Só que toda vez que eu uso eles, essa combinação, eu fico impressionada como a minha pele fica bonita. Então eu fico muito triste quando alguém fala que não gosta. Tanto que é muito difícil eu indicar essa base. Apesar de ser uma das minhas favoritas, assim, gente, ela tá, tipo, no meu top 3, sabe? Quando alguém me pergunta de uma base, eu falo dela, mas eu já falo, ó, talvez você não goste. Porque eu sei que as pessoas, apesar de quererem uma pele mais natural, gostam de fazer uma cobertura.
E essa base, ela não é para cobertura, ela é para uniformização de tom. Aqui o corretivo, eu passei só aqui nessa parte, porque a gente vai esfumar, e aí sim, o restante, o que sobrar, eu vou trazer mais para cima. Uma coisa que eu gosto de fazer é na transição do corretivo para base, pegar uma esponjinha mesmo. Eu sempre pego esse lado menorzinho para aplicar corretivo, e esse lado que é maior aqui, para eu aplicar pó. Então eu dou só essa batidinha aqui, porque aí ajuda a dar uma continuidade, né? Gente, sabadou por aqui. Eu não sei como é que tá aí pra vocês no vídeo, mas tá tendo samba bem aqui na frente. Eu tô ouvindo, mas às vezes no vídeo não sai, né? Enquanto isso, eu vou aplicar o Lip Injection, o Extreme da Too Faced na cor Pink Punch, só pra ir preparando meus lábios enquanto a gente faz o restante da maquiagem. Eu adoro isso aqui. Quem quiser economizar, dá pra usar também o Lip Chili da Fran, que eu também gosto muito. O meu também tá quase acabando. Eu gosto muito desse produto, gente. Mas eu gosto de aplicar eles como um primer pros lábios, porque aí eu aplico ele no começo da maquiagem, só que hoje eu acabei esquecendo. Aí depois eu tiro e a pele dos lábios, ela fica bem preenchida, assim. Nossa, não é só pra dar um volume, mas eu acho que os lábios, eles ficam mais bonitos quando eu aplico eles. Pra ficar mais natural, você pode usar um bronzer cremoso. Eu quero trazer nesse vídeo só produtos que vocês conseguem encontrar aqui no Brasil, tá? O bronzer da Rosink, infelizmente, não tem mais. E como eu falei em outros vídeos, né? Rosink, eu acho que não vai realmente mais ter aqui no Brasil. E o meu bronzer do Makeup by Mario também não vende no Brasil. Então são dois produtos em creme que eu uso e que não vai ter aqui. Eu não trouxe por conta disso. Mas ao invés, eu trouxe o Laguna da NARS. Gente, esse produto é o full size, mas vende ele no mini, tá? E eu acho que vale bem mais a pena você pegar o mini se você não é uma pessoa que usa muito. Bom, eu vou usar ele porque eu gosto muito mais da versão em pó do que a versão em creme. Aí eu vou pegar meu pincel, tirar bem o excesso. E se você tiver com a mãozinha bem leve, se você for aos poucos, não vai manchar, mesmo você não tendo aplicado um pó nessa área, tá? Então vai bem devagarzinho que você vai conseguir. E esse produto, eu gosto de aplicar só um pouquinho, eu não gosto de fazer muito contorno com ele, até porque a base, né, que eu tô, ela já é um pouquinho mais quente. Então eu não preciso usar ele pra deixar ainda mais quente. Se eu preciso, eu venho com o pincel de base, só dando umas leves batidinhas em cima, que aí fica mais pertencente à pele. Bom, de iluminador, eu sempre prefiro iluminador líquido ou então em creme. Vou usar o iluminador líquido Wow da Pique Botê. Esse daqui é na cor etéreo. E, gente, um pouquinho dele já é o suficiente, tá? Admito que eu não tenho usado muito iluminador recentemente, eu tenho esquecido de usar e pra mim não faz tanta diferença, porque as minhas bases geralmente já estão mais iluminadas. Mas eu apliquei um pouquinho aqui, ele é lindo demais. Aí eu espalho bem aqui e venho dando batidinha. E eu prefiro aplicar iluminador, eu já falei em outro vídeo, né? Mas é sempre bom repetir, porque pode ter sempre alguém novo aqui. Eu gosto de aplicar iluminador antes de aplicar o blush, porque aí vem uma parte aqui em cima, o bronzer aqui e o blush vem pra mesclar tudo. E eu tô aplicando uma quantidade bem pouca dele, porque como eu falei, a minha base já é bem iluminada. Então eu não acho que precise ficar aplicando tanto iluminador. Mas só pra dar um leve glow. Espero que tenha dado diferença aí pra vocês. Bom, aí sim eu vou vir com o blush. E o blush cremoso, meu favorito de todos, né? Tem os da Rosink que também não tem mais, então eu não vou aplicar eles. Mas, se caso, eu vou deixar sempre na descrição, tá? Se caso voltar, os meus favoritos são o Foxglove e o Daylily. Eu amo muito, muito esses blushes, gente. Eles são, assim, os mais maravilhosos realmente que tem. Então, Foxglove e Daylily. Eu vou usar o da Nude Sticks porque eu tenho amado. E o que eu mais tenho amado é o Not Spicy, que ele fica mais roxinho nas bochechas. E eu acho que isso dá um ar natural, assim, né? Do que eu usar o Sun Kissed, que a minha pele já tá bem aquecida. Se eu usar o Sun Kissed, vai ficar tudo um tom só. Eu vou aplicar diretamente, porque ele é fácil de esfumar, tá? Do outro lado tem o pincelzinho, só que eu não gosto de usar ele não. Então, eu vou vir com o MS2 da Mari Saad. E às vezes esse blush
quando você vai aplicar a primeira vez, parece que ele não tá esfumando, porque ele fica com um efeito mate. Só que vai espalhando com paciência que ele vai. E aí, com o restinho que sobrou aqui, eu só venho e dou uma passadinha aqui em cima do nariz. Bom, então agora vamos pro pó. Pra abaixo dos olhos, eu gosto de usar esse aqui da Laura, que é o Translucent Losing Setting Powder, o Tone Up Rosé, que ele é realmente pra dar essa iluminada, tá? Eu tenho preferido ele bem mais do que o translúcido, tanto que o translúcido eu nem tenho mais, eu dei pra minha mãe e pra minha irmã, porque, gente, esse daqui é a melhor, sério, é o melhor pó da Laura. Aí eu vou pegar com esse ladinho da esponja, pego aqui em cima. O único problema do pó da Laura é que ele não tem parte que fecha assim em cima, né? Então a partir do momento que você abre, ele tá sempre... Aí, olha só. Eu vou mostrar exatamente, eu tô, gente, mostrando assim detalhe por detalhe do que eu faço. Aí quando eu pego, fica assim, cheio de pó em bloco, né? Porque a gente pega daqui e tem vários furinhos. O que eu faço? Eu vou aplicando assim na palma da mão para espalhar por toda a esponjinha, porque isso faz com que não transfira na sua área dos olhos esses pontos de pó. Então se você espalhar tudo assim, ó, ele vai ficar uniforme na hora que você vir e espalhar aqui embaixo. Certifique-se de que não tenha nenhum produto acumulado e aí eu venho aplicando. Eu sei que vocês vendo, pode parecer que não tinha pó nenhum aqui, que tinha absorvido tudo. Mas é porque não precisa aplicar muita quantidade de pó, senão tira toda aquela naturalidade que a gente foi construindo ao longo do vídeo, né? A diferença de um lado com pó e sem pó. Tá vendo que ele dá esse blur, ele dá essa matificada, mas ainda assim não tira a naturalidade, ele deixa essa área assim mais iluminada, porque ele é rosé, mas ele não deixa com um aspecto seco. Eu não costumo aplicar muito com pincel. Se eu vou aplicar, eu geralmente uso o 402 Setting Brush da Real Techniques, eu gosto bastante dele. Só que essa esponjinha da Marissade, gente, sério, as esponjinhas da Mari são as melhores. Dig, essa barra quer gostar de você. Aí eu pego um pouquinho mais e eu vou aplicar na área do nariz, que é onde geralmente, nossa, fica muito oleoso em mim ao longo do dia, que é bem na minha zona T, né? No queixo, e eu vou aplicar aqui no centro da testa. Ai, gente, deu pra ver? Aqui tá dando pra ver. Pelo menos no vídeo deu pra ver, tipo, aqui bem brilhoso assim, e agora matificando. E na testa, gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo aplicar muita coisa na testa por conta da minha sobrancelha. Eu sempre acho que eu vou acabar estragando. Aí sim, depois que eu aplico com a esponjinha, eu venho com o pincel e faço assim, ó. Porque se tiver algum lugar com acúmulo, o pincel ele espalha. Eu vou curvar os meus cílios porque eu sempre curvo os meus cílios. Às vezes eu posso não aplicar a máscara de cílios, mas eu sempre vou curvar os meus cílios antes. Aí de máscara, eu sempre usei máscara preta e pra mim, apesar de gostar de uma maquiagem natural, eu sempre gostei dos meus cílios bem definidos. Só que aí eu descobri essa Lash Clash, a Brown, né, que é a marrom, da Yves Saint Laurent, e eu fiquei apaixonada. Tem também a da Too Faced Better Than Chocolate, que é marrom, né, e eu nunca testei, mas eu já vi muita gente falando muito bem. Essa da Yves Saint Laurent, ela é um marrom bem escuro, tá? A da Too Faced, pelo que eu vi nas imagens, ela é um marrom um pouquinho mais claro. E eu gostaria de testar porque eu acho que vai ficar um pouquinho diferente. Essa não difere tanto nos olhos de uma preta, mas ainda assim você vai olhar e ver que tá um pouquinho mais leve, sabe? Só que os meus cílios, eles são já bem escuros. Então eu não acho que máscara marrom dê tanta diferença assim. Se você tem os cílios bem clarinhos, eu acho que vai fazer uma diferença boa. Dá pra ver diferença? Se eu tivesse, acho que com o olho muito cheio de sombra, assim, talvez a marrom ia ficar meio sumida, assim, ela ia desaparecer demais. Só que quando o olho tá bem natural, eu acho que a marrom é legal porque ela orna com tudo, sabe? A máscara preta eu acho que ela dá um destaque
legal pra maquiagem quando tá bem elaborada. Aí, pros lábios, eu gostei muito de como ficou o da Too Faced. Eu achei que ornou assim tudo e ficou bem... Ai, bem naturalzinho mesmo. Só que eu quero dar outras opções pra vocês, porque às vezes a gente faz uma pele bem natural, um olho bem natural e a gente quer dar uma destacada pros lábios, né? Então, eu vou tirar o excesso. Bom, eu tenho o... Nossa, isso até é vergonha. Tá todo descascado. O meu lip tint da Oceania, eu já mostrei diversas vezes aqui, é um dos meus produtos favoritos. Ele é roxinho, então o que eu gosto de fazer é aplicar ele no lábio, assim, porque eu sei que ao longo do dia, se um batom for saindo, ele vai sempre estar nos meus lábios. Então eu gosto muito dele. Eu esqueci de separar. Ah, não, tá aqui. Tem o da Rare Beauty também, que ele fica lindo. Ele tem um tom parecido com esse daqui da Too Faced. Eu vou fazer o swatch pra vocês verem, que é melhor. E eu amo também. Esse da Rare também é lindíssimo, gente. Ele dura demais nos lábios. A única coisa que eu não curto tanto assim, com essa maquiagem eu acho que ela ia ficar bem bonito, é que ele é meio rosado. Então, aqui, ó, é o da Oceania e aqui é o da Rare. Tá vendo que ele parece mais um batom do que um tint, né? Esse da Oceania, se você for aplicando mais camadas, ele vai ficando mais... uma cobertura maior mesmo. Vai ficar igual esse da Rare, mas eu amo muito essa cor. Linda, linda, linda. Aí eu tenho também o Sweet Lips na cor Punch da Oceania, que é da colaboração da Nadia Tambasco. Ele também é roxinho. E aí que eu gosto de fazer, ó. Eu gosto de aplicar o lip tint da Oceania e vir com ele por cima e levar ele na bolsa, porque aí vai sempre ficando a mesma corzinha. Eu tenho dois Lip Glow da Dior. O 035, que é o Burgundy, eu nem vou falar muito dele pra vocês, porque ele não tem mais. Ele foi de uma edição de Natal, então ele não tem mais. E tem o 020 Mahogany, que é uma cor nova que eu comprei também. Só que ele não tem... Eu não achei que ele tem tanta pigmentação que nem o outro 35. Eu fiquei um pouquinho decepcionada. Ó, esse aqui é o 035, que não tem mais, infelizmente. E esse daqui é o Mahogany, tá vendo? Ele é bem bonito, só que ele é mais pro marrom. Com essa maquiagem, eu acho que cairia melhor um mais rosadinho, ou então um roxinho. Eu acho que esse marrom vai me apagar muito. E tem também o Afterglow da NARS. Esse daqui é o Turn It On. Parece um batom mesmo, só que ele é mais hidratante. Então, eu vou aplicar ele pra vocês verem, porque ele tem bastante pigmentação, tá? Só que ele não fica mate. Então, se eu quisesse uma maquiagem natural, mais pra noite, eu usaria com esse batom, que aí ele dá esse, sabe, esse tchan a mais na maquiagem. Eu vou aplicar outro só porque vocês já viram esse, né? Aí eu tenho também o batom Berries da Care, que ele já é um tonzinho mais pro vermelho, só que ele é bem suave. Ele parece esse da NARS, só que não tem tanta pigmentação, tá vendo? É bem bonito também. E aí dá pra só... Eu gosto de usar esses que não tem tanta pigmentação, que nem o da Dior, esse da Care e esse outro da Oceania. Eu gosto de levar na bolsa. E aí em casa eu gosto de aplicar um tint, porque se de repente esse batom que eu passei por cima sair, tem um tint por baixo. E pra reaplicar é bem mais fácil você reaplicar um batom assim do que ficar reaplicando tint, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o meu combo favorito. Quem quiser, tem um vídeo só de eu mostrando esse aqui da Rare Beauty, tá? Mas eu vou aplicar o da Oceania porque esse daqui é o meu favorito, eu adoro essa corzinha. E quem não é muito de usar batom vermelho, essa opção assim mais uva é uma boa alternativa, porque não fica tão chamativo que nem o batom vermelho. Eu, por exemplo, eu até uso batom vermelho, só que não é a minha cor favorita. Só que esse uva eu acho que ele dá o mesmo destaque que o batom vermelho dá. Então é por isso que eu sou apaixonada. Bom, eu apliquei, tá vendo que ele deu bastante cobertura, né? Deu assim uma uniformizada porque ele não mancha. Ai, gente, o bom desse produto, pelo menos nos meus lábios, ele nunca manchou. Sabe de ficar brincando? Não acontece isso, ele é bem leve, assim, é bem aquoso. Então eu aplico assim. Se eu aplico antes da maquiagem, né, de começar tudo, eu deixo ele nos lábios. Se eu aplico no final, eu gosto de tirar um pouco o excesso pra depois vir aplicando o meu balme por cima. Dá pra usar assim, só ele. Aí dá pra usar um hidratante por cima, se você quiser essa cor em específica. Às vezes também faço isso, eu aplico ele
e levo um hidratante na bolsa. Ai, tem um cabelo na minha boca. E aí às vezes eu faço isso, eu aplico ele e levo um hidratante nos meus lábios porque ele dá essa avivada na cor. Olha como fica lindo. Bom, deu pra ver que nem o tinte nem saiu, né? Esse tinte, ele realmente ele não sai, gente. Ele é... Então outra coisa pra falar, ele é perfeito. Aí eu tô com ele, aí ao longo do dia preciso reaplicar. E não porque a cor saiu, mas às vezes você quer um brilhinho a mais, ou então a boca tá seca. Eu prefiro aplicar um hidratante. Ó, ele só dá uma outra avivada pros lábios, mas não deixa ele tão glossy assim como se eu aplicasse um hidratante, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês fizerem essa maquiagem, eu geralmente nunca peço isso, mas se vocês quiserem postar lá no Instagram e me marcar pra eu ver também, eu adoro ver quando as pessoas fazem uma maquiagem inspirada em alguma coisa que eu mostrei, eu fico muito feliz. E eu lembro que no começo do meu perfil eu fazia delineados e muita gente fazia também, eu achava muito legal. Mas enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar algumas dicas pra vocês. Se vocês tiverem novamente alguma dúvida, me deixem aqui. Se tiverem sugestão de vídeo, também me deixem aqui. E é isso, eu acho que eu passei tudo o que eu consegui lembrar na hora. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, me deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem aí com alguém que vocês acham que possa gostar do vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!